Uma boa noite para você que está acompanhando mais um episódio aqui da Educação e Cidadania. Hoje a gente vai discutir o que é Passo Fundo. É um projeto inovador que chegou aqui na cidade e quem compõe a mesa comigo é a Luciana, o Kenny e o Evandro, que vão me ajudar a discutir então o que é esse projeto que surgiu aqui em Passo Fundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, como a gente estava conversando antes, o Passo para o Futuro ele é um projeto de inovação que dá lugar a esse pacto de agora, né? Então, se vocês puderem explicar de onde surge toda essa ideia da inovação e como é que a gente chega ao projeto O que é Passo Fundo. Então, Cati, posso chamar de Cati? Por favor. Então, assim, o nosso projeto, né, que é o Pacto pela Inovação, né, o nosso Passo para o Futuro, aqui de Passo Fundo, ele se iniciou ano passado. A gente vem tendo essa construção colaborativa, né, com toda a comunidade, empresas, né, as 4 hélices da inovação, e vem se consolidando de uma visão de futuro, né? A gente teve um primeiro momento que foi num CTG, né, já para trazer essa cultura, né, gaúcha também aqui de Passo Fundo. E nesse dia a gente teve a criação, a cocriação de uma visão de futuro 2050 para Passo Fundo. E dessa visão de futuro foi feito 4 missões, né? A gente tem a missão de ser uma cidade educadora, inovadora, uma cidade de sustentabilidade, uma cidade de agroinovadora e uma cidade para as pessoas, né? Cidade das pessoas. E a nossa visão de futuro é ser referência nacional e internacional entre as cidades médias e intermédias, né, no que tange a inovação justamente para as pessoas. E dentro a gente vai afunilando, né, todo esse pensamento colaborativo. Tem a visão, né, 2050, as 4 missões, e dessas 4 missões a gente co-criou e criou junto também 12 macros desafios para a cidade. E deles, hoje, a gente está aqui com o projeto que é Passo Fundo, né, com a liderança da CDL, e eles estão com um projeto bem legal, e agora eu acho que eu passo para o líder. Bom, tudo bem? Caterine, Luciana, Kenny. A CDL, desde o princípio, foi, do primeiro momento, quando foi convidada primeiro para participar do projeto como um todo, né, a gente entendeu que era algo interessante para a nossa cidade, né? Então aqui também já fica um reconhecimento do prefeito Pedro, da secretária Bárbara, que tomaram a frente desse projeto e de alguma maneira estão trabalhando nele e levando isso adiante. Ele como um todo é um grande desafio, porque ele vem dentro de uma visão diferente, que é de dar oportunidade para as pessoas poderem contribuir, de dar oportunidade para as pessoas poderem participar do projeto. Então você tem isso aí ampliado de uma forma que não fica, né, só na mão de um, de outro, eventualmente entender qual que é a percepção dele da cidade e a partir da visão única tentar fazer daquilo ali algo que tenha validade para todos, né? Então o projeto ele tem muito essa característica de permitir que muitas pessoas possam participar, que muitas pessoas possam colaborar e a partir disso então ele se apropriar também de um pouco do projeto. Então a CDL sempre viu isso com muito bons olhos desde o princípio e quando a gente teve a oportunidade de poder assumir um desses desafios, são 12, né? A gente se encaixou nesse, que a gente entende que tem, primeiro pela nossa natureza, né? A gente está envolvido ali com os negócios, com o comércio e tratar de assuntos similares a esse no nosso dia a dia, né? O que é Passo Fundo se tornou algo de certa forma assim, fácil para a gente transitar nessa realidade, na construção disso, que ao final da entrega, o nosso desafio é chegar com uma marca, né, algo que possa representar a nossa cidade como um todo, mas que cada um sinta que aquilo ali represente ele também. Então, quando a gente recebeu esse desafio, a gente entendeu que fundamental que todas as pessoas, quanto mais possível, pudessem participar, dando a sua visão. Então, é fundamental que ele fosse o mais abrangente possível. E dentro dessa realidade, a gente foi criando mecanismos para poder, então, captar essas percepções das pessoas. No primeiro momento, criamos lá uma estrutura de pesquisa que a gente distribuiu para aqueles que
estão à nossa volta, né, que estão dentro da nossa realidade, do nosso contato no dia a dia, que a gente entendeu que eram pessoas formadoras de opinião da nossa cidade. E engraçado aqui, acho que já tem um ponto, e depois o Kenny vai poder aprofundar um pouco mais, mas o nível que as pessoas demonstraram de interesse em poder ajudar, de contribuir, de dar boas respostas, que a gente percebe ali que são respostas elaboradas, não é aquilo que o cara, né, que hoje a gente também vai vamos lá brincando aqui, a gente vai na padaria, sai da padaria e recebe uma pesquisa, né, como é que foi o nosso atendimento, né? Então isso está, de certa maneira, aí, num volume bem grande, e as pessoas estão já meio que despachando, né? E nesse caso não, foi muito interessante porque as pessoas se dedicaram. Você percebe ali que não foi algo feito em 5 minutos, em 2 minutos. Não, as pessoas investiram um tempo para poder dar sua contribuição. Mas logo na sequência a gente entendeu que precisava ir além disso. Aí, então também dividimos isso com um grupo de pessoas de fora de Passo Fundo que de alguma maneira tem algum envolvimento com a cidade, que visitam a nossa cidade de negócios, que visitam a nossa cidade para visitar o nosso comércio, visita a nossa cidade para usar os serviços de saúde. Então também espalhamos para essas pessoas. E recentemente ainda a gente fez mais um outro evento numa perspectiva de realmente poder atingir todos os bairros, todas as pessoas, todas as nuances da nossa cidade, e essa caminhada ainda está em andamento, mas a gente fez um evento ali também no Lalau Miranda, até resgatando um pouco daquele primeiro encontro que a gente teve para construir o trabalho com os líderes de bairro. Então foram mais de 70 líderes de bairro que estiveram presentes ali. Agradecer também, né, o pessoal da Ampaf, o Zé Rodrigo, o Luca também nos ajudou a mobilizar essa turma toda para estar ali junto no evento. Foi um evento assim que para a CDL também foi muito gratificante. A gente não tem no nosso dia a dia, né, um contato tão abrangente como a gente está tendo a possibilidade de ter agora, né, de interagir com pessoas que eventualmente não são aquelas que frequentam os eventos da entidade. E também é uma proposta da entidade poder ser cada vez mais efetiva dentro da nossa comunidade, dentro da cidade, para buscar contribuir da maneira mais apropriada, considerando as mais diversas perspectivas e expectativas. Então foi um evento sensacional ali que nos ajudou muito nesse sentido. Então qual que é o pensamento da CDL, né, ao conduzir esse que é um dos 12 desafios ali, é realmente conseguir captar o maior volume possível de percepções das mais variadas pessoas. Então a gente agora já está numa outra fase, vamos dizer assim, né, que é de espalhar um QR Code para a resposta pesquisa. Depois eu vou pedir ajuda para vocês, para nos ajudar a divulgar. É importante que quanto mais pessoas possam responder essa pesquisa, maior vai ser o resultado, melhor vai ser o resultado. Então é importante que todo mundo que está disposto ali a dedicar uns minutinhos para falar o que acha de Passo Fundo, qual que é a sua expectativa, o que ele imagina que a cidade pode vir a ser, a se tornar, tanto melhor vai ser para nós, porque, vamos dizer assim, né, torna mais robusto o resultado, mais consistente e vai representar um número maior de pessoas, né, e de visões da nossa cidade. Então esse QR Code vai ficar à disposição, né? Então para quem se sentir disposto e estimulado, a gente aqui então pede que, por favor, nos ajude, né, a contribuir nesse projeto aí de tentar esclarecer o que é Passo Fundo, para que na sequência a gente possa então criar uma marca que represente tudo isso. É um grande desafio, mas que a gente imagina que tem condição de entregar. Quando vocês falam que ali no primeiro momento tinham essas pessoas que vocês entendem que são formadores de opinião, que foram, digamos, os primeiros disparos dessa pesquisa, eram de algum setor específico essas pessoas? Eram, nós vamos pegar uma pessoa que a gente acha que tem uma influência maior no meio dos empresários, alguém que tem no meio do agro? Como é que foi definido esses primeiros? Na verdade, então, se me permite... Por favor, Kenny, ajuda aí. Nessa conversa aí, né? Na verdade, não tem nome, né? Até eu brinquei num evento recente que a gente fez com toda a mídia e Câmara e todo mundo aqui de Passo Fundo também. Isso tem desde o padre, do pastor, até o empresário, dono de uma grande empresa, dono de um pequeno negócio. Então, a ideia de formador de opinião não necessariamente é uma pessoa que tenha um grande negócio, mas que ela está no seu círculo, ela tem uma certa influência. Então, a ideia do formador de opinião foi começar por essa turma que já transita em vários locais da cidade. Por isso que eu mencionei o padre, o pastor, entendeu? O cara que circula e ouve várias pessoas, porque ele acaba também tendo uma visão mais macro, né? Então, como o presidente Evandro mencionou, né? Então, a gente ouviu formadores, ouviu a comunidade, ouviu pessoas de fora, que é uma coisa legal, né? Porque
tem vindo muito nas respostas que Passo Fundo é o que é em função da região, né? A gente tem muito um destaque regional, uma participação regional. Então, a ideia também é expandir esse olhar para que toda a região possa contribuir do que é Passo Fundo. Então, a gente foi para fora, está fazendo aqui dentro com a comunidade, ouvindo todo mundo nessa primeira etapa. São perguntas simples, até certa forma, né, Evandro? Que são 6 perguntinhas. Então, o QR Code que vai ficar aqui embaixo, né? São muito simples, mas a ideia aqui é que, embora elas sejam fáceis de responder, a pessoa pode responder em áudio, é bem simples de fazer, mas ela exige um pouco de pensamento e coisas que, às vezes, a gente não para pensar, sabe? Pô, imagina o seguinte, uma das perguntas diz lá, se você tivesse que explicar o que é Passo Fundo para uma pessoa que nunca esteve na cidade, como é que você explicaria? Sabe, são coisas que às vezes a gente sabe, até a gente tem um pouco de noção, mas a gente nunca parou para pensar, né? Quando eu vou falar de Passo Fundo para outra pessoa, o que eu falo? O que é importante para mim? É esse tipo de coisa que a gente quer saber. Porque esse tipo de coisa, na reunião de todo mundo, nas opiniões que a gente está ouvindo, e até o momento a gente já ouviu mais de 400 pessoas em Passo Fundo, então a gente falava antes, né, a gente ouviu muita gente já, e quanto mais melhor, para que a gente possa ter uma visão que não é a visão da CDL, não é a visão do pacto, não é a visão da prefeitura, da secretaria, é a visão de Passo Fundo, de toda Passo Fundo, dos vários atores que ajudam a construir a cidade. Para que na próxima etapa a gente consiga, aí, com a ajuda de um pool de agências, a turma mais da parte da comunicação, da publicidade, que possam, a partir desses insumos, derivar as marcas para Passo Fundo. E aí, num próximo passo, aí volta uma outra etapa de pesquisa, com base nessas marcas, nessas imagens, para a gente poder testar isso. O que a população acha que melhor representa Passo Fundo? Para que a gente tenha uma identidade da cidade, né? Quando vocês falam que abrem para pessoas de fora, isso era uma dúvida que eu tinha, inclusive, porque até conversando com um amigo meu que é de fora, ele é de Lagoa Vermelha, veio morar aqui por causa da faculdade, foi uma coisa que eu pensei, se essa visão dessas pessoas que vêm de fora da cidade, que não necessariamente nasceram em Passo Fundo, se ela seria alguma coisa benéfica para a pesquisa, ou se, quem sabe, acabaria trazendo uma outra visão muito diferente de Passo Fundo, muito discrepante. Então, vocês acham que é benéfico, realmente? É legal, sabe, Cati? E tem um detalhe, assim, também, já dando um spoiler, tá? Às vezes a gente tem, o cara vem de fora, ele tem uma visão diferente do que é a cidade. Não, há uma certa congruência de quem mora aqui e quem vem de fora, sabe? As opiniões convergem. Tanto a pessoa que está em Passo Fundo, obviamente não vou dar spoiler mais profundo de resultado, tá? Eu quero ouvir, quanto mais pessoas, melhor. Mas a ideia de quem está fora de Passo Fundo e quem vive aqui tem muita congruência, sabe, na visão. E isso é importante. Por quê? É importante porque a gente tem uma cidade, não múltiplas cidades. Então a gente está começando a derivar já uma ideia do que é Passo Fundo na mentalidade das pessoas. Então não é a mentalidade do Kenny, do Evandro, é emergir das pessoas essa ideia, né? Então a ideia participativa é um pouco isso, que a gente possa fazer de forma colaborativa. Tanto é que o nosso grupo de trabalho que está planejando, está estruturando essa ideia do que é Passo Fundo, né, está cuidando desse método de pesquisa, tudo, envolve nós vinculados à CDL, envolve o pessoal de agência de comunicação, publicidade, envolve também o pessoal mais de mídia, veículos de mídia, envolve pessoas vinculadas ao Sebrae, a outras esferas também, que não só a CDL. Então, é legal essa união de esforços para a gente poder chegar também no resultado que a gente espera, né? E até para ajudar e contribuir, a questão, quando a gente fala de formador de opinião, é porque eram aquelas pessoas que, de alguma maneira, estavam próximas da gente, né? Então, a gente teve mais facilidade para acessar. Mas, na caminhada, a gente foi percebendo que tinha que cada vez mais ampliar essas pessoas, essa base, né? Então, por isso que a gente continua ainda com as pesquisas em aberto e realmente para quem se sentir à vontade ali, possa participar. A ideia ideal seria pegar todo mundo. Não vamos conseguir isso, não é viável, a gente sabe que não é possível, mas que a gente consiga pegar todos aqueles que, de alguma maneira, têm o interesse de contribuir, eles consigam ter acesso a responder à pesquisa. Acho que a gente está andando bem, a gente pegou uma referência do mesmo trabalho que foi feito em Porto Alegre, e pelos números que a gente tem acompanhado lá, proporcionalmente, a gente já está num volume que eu acredito que
tenha superado o que o pessoal conseguiu fazer em Porto Alegre dentro do mesmo trabalho. Então a gente já tem aí Então, são bons números que a gente já são tem. bons números que a gente já tem dentro do andamento do projeto. Em relação a essas etapas que vocês comentam, são 6, se não me engano, né, dentro dessa parte do projeto. Vocês acham que tem alguma que já foi ou que ainda vai ser um pouco mais desafiadora? Eu acho que essa inicial ela é bastante desafiadora, sabe? Talvez as próximas também. Acho que cada uma tem a sua peculiaridade, sabe? Porque, como eu falei antes, acho que nessa etapa a gente precisa ouvir as pessoas de uma forma mais ampla. Então, às vezes, a pergunta pode ser simples, mas o responder não é tão simples. Né? E como o Evandro falou, legal seria a gente ouvir 200 mil pessoas. Não vai ter como, nem todo mundo vai querer participar, exige um tempo, exige uma dedicação para responder e tal. Então, natural isso. Mas eu acho que cada etapa vai ter a sua peculiaridade. Não estou fugindo da resposta, sabe? A gente vai ter, né, Keren, um grande... Aqui agora vem uma etapa, também ainda consolidando essas informações. A imprensa também, é bacana aproveitar esse espaço para agradecer a imprensa que esteve presente no evento que a gente fez ali, nos ajudando a divulgar também o mesmo caminho para as pessoas poderem responder. Foi muito bacana assim, o apoio que eles nos deram. E assim, agora juntando tudo isso, vai vir uma nova fase, que é pegar as agências de publicidade da nossa cidade, e aí a gente vai ter ali o Maurício da Gavi, que vai coordenar esse trabalho, e sendo que a Gavi fica de fora, só coordena, né, até para a gente poder ter a tranquilidade de quem está conduzindo, não vai estar participando também, então, para ter uma isenção bacana ali em relação a isso. E juntar todas essas informações e tentar transformar isso numa marca, né? Tipo o símbolo da educação e cidadania ali, né? Aquilo ali representa Passo Fundo, por exemplo. Tangibilizar toda essa pesquisa, né? Vai ser um desafio enorme. Mas a nossa ideia também é, depois disso, digamos que dentro do trabalho com essas agências a gente consiga chegar ali por 2, 3 modelos, e aí, mais uma vez, voltar para a população e fazer ali, qual que vocês entendem que realmente expressa o resultado do trabalho que foi feito. Símbolo A, símbolo B, símbolo C. E aí, então, mais uma vez, a população que vai estar definindo isso em última instância, né, no último momento. Talvez o maior desafio seja o projeto em si, né? Que é chegar no final, né, Evandro, que as pessoas olhem para aquilo, olhem para aquele logotipo, olhem para aquela identidade, né, e possam dizer, isso aqui de fato é Passo Fundo, sabe? Isso me ajuda a explicar Passo Fundo para outras pessoas. Isso me ajuda a traduzir Passo Fundo, que é a cidade onde eu moro. Eu me identifico com isso. Acho que o grande desafio é esse, sabe? Pessoal, e a gente já está encaminhando, na verdade, para o final do programa. E eu gostaria de deixar, então, uma última pergunta que, assim como tu abriu um pequeno spoiler ali, Ken, eu vou entrar junto nessa. E eu sei que tu não pode abrir muito, mas uma visão, assim, bem curiosa. Entre as respostas que a gente já teve, até por ser uma pesquisa que está circulando, que nem vocês falaram, houve essa preocupação de chegar lá no fundo do bairro, de falar com a UAMPAF, também de falar com os grandes empresários, né, falar com um público muito diferente. Já tem uma visão, assim, que vocês olham e pensam, nossa, tem essas respostas aqui que quem está lá em cima e quem está lá embaixo estão falando a mesma coisa da cidade, ou elas são muito diferentes? Não. Aí que tá o legal da coisa, tá? E é bacana de ver isso, assim, não tem uma divergência. Claro que em alguns aspectos pode até divergir um pouquinho, sabe? Mas quando você olha no agrupado dos grupos, se forem separar grupos e tal, você vai ver que as opiniões das pessoas em Passo Fundo, elas convergem. E tá vindo coisas bem bacanas, assim, até nós falávamos antes, né, de iniciar o programa, tem muitas frases, muitas opiniões que traduzem uma simbologia muito legal para Passo Fundo, sabe? Eu tô cuidando nas minhas palavras para não dar não entregar. Não entregar, mas tá vindo coisas bem bacanas que revelam um pouco esse sentimento que tanto o padre, o pastor, o grande empresário, o cara da comunidade, o líder de bairro, as pessoas de fora, como a gente comentou antes, veem Passo Fundo com um carinho, sabe? Com uma cidade que, e aí dando já alguns detalhes, uma cidade que acolhe, uma cidade que dá oportunidades, sabe? Então tá vindo muito isso, seja do
como você mencionou, do grande empresário, do pequeno empresário, do cara que trabalha todo dia, sabe? Essa visão de uma cidade acolhedora, que tem oportunidades, que é possível se desenvolver, que é possível crescer, isso está vindo em todas as esferas. Então, tem uma série de coisas que elas acabam convergindo, sabe? E é bem bacana, de novo, de ver que essa unicidade de opiniões revela que a gente acaba tendo uma cidade só, e não múltiplas cidades. Isso é bem legal de Passo Fundo. Que o Nico falando agora, né, eu lembrei que a gente já comentou isso em algum momento. A gente faz muitos eventos, né, com a comunidade, enfim, e a gente acaba tendo, a gente gosta muito de ouvir, né, as pessoas. Então, elas acabam trazendo para nós, assim, que o Nico comentou do teu amigo, né, que ele é de fora, mas a opinião dele, né, enfim, mas a Passo Fundo também é uma terra de passagem, né? Mas muitos que passam acabam ficando. E é engraçado que quando a gente pede, tu é da onde? Né? E ele fala, eu sou de Passo Fundo, mas eu moro em Lagoa, sabe? Eu sou de Passo Fundo, mas eu moro... Então, até as pessoas de fora acabam acolhendo Passo Fundo como sua cidade, né? Então, isso é muito legal de ouvir. E vou complementar aí, Passo Fundo acaba acolhendo muita gente de fora, né? Isso que é o bacana, assim. E a gente ter trazer essa sinergia, né? E levar Passo Fundo, né? Ao mundo. Isso é legal que você colocou agora, que também é uma das coisas que está dentro da nossa perspectiva de poder usar esse símbolo que a gente vai criar, né, ao final da caminhada, que ele também nos ajude a vender a nossa cidade, né? Que nos ajude a quem está eventualmente visitando uma empresa fora daqui ou um parente fora daqui, facilite ele a contar a história de Passo Fundo e que essa história seja positiva, que seja algo que nos ajude a passar sempre uma imagem positiva da nossa cidade, porque de alguma maneira isso também vai trazendo mais resultados, né? Vai trazendo coisas boas para a nossa cidade também, né? Quanto mais a gente transita no lado positivo, mais resultados positivos vão vindo junto também. Então esse símbolo também tem essa pretensão de poder facilitar e ajudar a vender a nossa cidade, né? Daqui para fora, de alguma maneira, contribuir nesse sentido. Perfeito, então, pessoal, vou agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Foi uma baita conversa, sei que teria assunto para a gente ficar aqui horas e horas, teria muitas perguntas para fazer ainda. O projeto é muito bom e fico feliz que ele já esteja num patamar bom, que os números estão bons, estão crescendo e que venha aí a melhor definição da nossa cidade, então, né, daqui para fora. A gente tem, Kati, se tu me permite, claro, por favor. A gente tem o nosso Instagram, né, que é o @PassoParaOFuturoPF, então quem quiser ficar à vontade, né, pode seguir, todas as informações dos 12 projetos vão estar lá. Então, é só o pessoal, se tiver alguma dúvida, pode chamar nós por lá também. Com certeza. E aqui, imagino que a gente vai colocar aqui disponível na tela, em algum lugar, o QR Code para o pessoal também poder responder a pesquisa e fazer parte, então, desse passo para o futuro. Show. Uma boa noite e muito obrigada a você que acompanhou Educação e Cidadania até aqui. E até a próxima edição.